Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Muito boa noite a todos aqueles que nos seguem neste programa intitulado Tempo Quaresmal. Saúdo o Luís Pinto, assíduo a estes programas, sempre colaborador e amigo e conhecedor da teologia. E saúdo Celso Carvalhosa, sonoplasta, sempre dedicado. E saudamos todos os ouvintes que nos acompanham. Bom programa. O programa de hoje, como já referi, é sobre o tempo quaresmal, que começa no dia de hoje e que vai até à Quinta-feira Santa. É um período litúrgico que se inicia com uma cerimónia interessante, que é a imposição das cinzas. Esta cerimónia realiza-se em toda a Igreja. Nós percebemos que o calendário não para e a própria natureza já vai dando sinais através da floração de algumas árvores. Ultrapassamos os dias do Carnaval, a intrudo. E a poesia popular refere-se ao Carnaval, mas também se refere à Quaresma. Quaresma é tempo santo, não é tempo de cantar. Estão os santos cobertos e fazemos-los chorar. Santo tempo da Quaresma, santo tempo do Senhor. Neste tempo não se canta, nem se fala ao amor. 2 quadras de sabor popular, mas de sabedoria. Assim se espera e se exprime muitas vezes o povo há anos. Manifestavam estas quadras a contenção no tempo quaresmal e até com uma certa piedade. Nestes dias da Quaresma somos convidados de modo especial à oração, ao jejum e à partilha. Nesta partilha, permitam que diga ajudar o que é pobre, o que sofre ausência de bens materiais e mesmo também de bens espirituais. A leitura do Evangelho de São Mateus introduz-nos no período quaresmal, período de oração, jejum e partilha, através da ajuda monetária, material, às pessoas que realmente necessitam. E vamos ler precisamente a leitura que hoje se faz na celebração da palavra nesta Quinta-feira Santa. É o capítulo 4 de São Mateus. Então o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou durante 40 dias e 40 noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães. Respondeu Jesus: Está escrito: Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu à cidade santa e, colocando-o sobre o pináculo do templo, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: dará
a teu respeito ordens aos seus anjos, eles sustentar-te-ão nas suas mãos, para que os teus pés não firam em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Em seguida, o diabo conduziu a um monte muito alto e, mostrando-lhe todos os reinos do mundo com a sua glória, disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e serviram-no. Como disse, esta leitura é anunciada hoje na celebração das cinzas. Este tempo prepara-nos para a festa da Páscoa. A Quaresma é um período de moderação no cotidiano. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Façamos o nosso deserto. O silêncio é a harmonia das almas que sabem dialogar com Deus. Frase do monge trapista. E se me permitem, neste início do programa, eu fazia já uma referência à mensagem que o Papa Leão XIV escreveu para estes dias, em que ele nos fala precisamente do escutar. Este ano o Papa destaca, em primeiro lugar, a importância de dar lugar à palavra através da escuta, pois a disponibilidade para escutar é o primeiro sinal com que se manifesta o desejo de entrar em relação com o outro. Escutar a palavra na liturgia, escreve o Pontífice, educa-nos para uma escuta mais verdadeira da realidade. Entre as muitas vozes que passam pela vida pessoal e social, a Sagrada Escritura torna-nos capazes de reconhecer aquela que surge do sofrimento, da injustiça, para que não fique resposta. Mas nós temos uma música para abrir este programa. Vamos continuar o nosso programa e conosco, como referi, está Luís Pinto, que conhece bem a teologia e estes períodos do ano. Eu vou-lhe fazer uma pergunta, pedindo-lhe precisamente que nos faça uma introdução à necessidade do silêncio para saborear o divino neste tempo da Quaresma. Por favor. Então, boa noite a todos os nossos ouvintes. Espero que se encontrem bem, todos, com muita saúde física, espiritual. Esta é uma pergunta muito importante e que subjaz aqui todo aquilo que são os princípios daquilo que a gente deve viver durante este período. Esse período de introspeção também, mas também simultaneamente de abertura ao outro. Mas nós só podemos ir para o outro e agir no mundo se subirmos ao monte, se nos isolarmos em oração ou se nos fecharmos no nosso quarto, como dizia Jesus. Portanto, e hoje precisamente é um dia forte, um dia fortíssimo, porque agora se inicia esta caminhada quaresmal de preparação para a Páscoa do Senhor. É precisamente nesta quarta-feira, quarta-feira de cinzas, quarta-feira, que não deve ser vista como um rito isolado.
Estão a ver aqui que pode parecer antagónico, não é? Desta necessidade de isolarmos, de entrarmos no nosso próprio interior, no nosso eu, para nos encontrarmos com Deus, mas também vivemos comunitariamente. E neste pórtico, este é o pórtico, digamos assim, de entrada neste ciclo pascal, que é o coração do ano cristão. E é um início de caminhada de 40 dias, como já disse o Dr. José Lima, e é rumo a uma renovação das promessas do nosso batismo na Vigília Pascal. Mas isto tem que ter significantes e tem que ser vivido de uma forma autêntica. As cinzas que hoje celebraram é o que ainda se vão celebrar logo na Eucaristia das 18 e 15, são obtidas com a queima de ramos abençoados no domingo de Ramos do ano anterior e simbolizam essa transitoriedade da nossa vida e a humildade que nós temos de ter perante Deus. Somos frágeis, mas o receber esta cinza, esta manifestação pública, depois já vamos ver então a questão do silêncio mais propriamente, esta manifestação pública de humildade recorda-nos que todos somos pecadores em busca da misericórdia, dessa misericórdia divina, sem limites, que quer acolher a todos e a todos quer acolher, a perdoar e vinde a mim. O Senhor fala-nos ao coração. E digamos que este é um gesto extremamente importante. O que se viveu hoje, já na manhã, na celebração da manhã, das 8h30, e que se irá viver, como já disse, às 18h15. Portanto, é fundamental, como disse há pouco, o entrar dentro do seu quarto em silêncio, mas nunca para nos fecharmos. Isso sim é para nos abrirmos depois à comunidade e mostrando que vamos cheios de Deus. É assim, nós vamos recarregar forças, como Jesus fazia. No fundo, o entrar no seu quarto é entrar na sua interioridade, no seu castelo interior, como dizia, creio que São João da Cruz, não era? Entrar dentro desse mais íntimo, do seu mais íntimo, da sua consciência, e encontrar-se a sós com Deus, despir-se de tudo aquilo que é supérfluo e que o mundo de hoje nos dá. Olha, já agora pode-se avançar também, que é uma forma interessante e se calhar bastante útil, nos despojarmos, por exemplo, dos telemóveis, da internet, durante este período pascal de preparação para a Páscoa, fazermos essa renúncia de vermos coisas que não interessam na televisão, estarmos ali simplesmente a passar tempo e a usarmos este tempo para o silêncio, para a oração, para o encontro a sós com Deus. Eu acho que é fundamental capitalizar isso para nós, porque isso permitir-nos do ponto de vista espiritual esse crescimento, não é? Não sei se é propositado agora dizer, mas também este momento de encontro com Deus, nós podemos, e na nossa comunidade há essa abertura, temos sempre durante o dia a possibilidade de nos reconciliarmos com o Senhor através do sacramento da reconciliação, e podemos procurar na nossa paróquia o Senhor Padre, o nosso pároco, Artur Coutinho, e podemos encontrar-nos com ele para nos reconciliarmos e para falarmos sobre esta nossa caminhada, preparando agora a Quaresma de uma forma mais sustentável e mais sustentada. Para além disso, comunitariamente, além das Eucaristias que já se celebram, quer às 8h30 da manhã com o terço, vamos também ter às sextas-feiras da Quaresma a Via Sacra. Essa Via Sacra será na Sagrada Família às 8 horas e aqui embaixo na paróquia de Nossa Senhora de Fátima às 17h30. Portanto, todas as sextas-feiras.
obviamente que também podemos encontrar um espaço de silêncio, não só nas nossas casas, mas também na própria paróquia. Nós podemos ir e rezar, fazer uma visita ao Santíssimo, ou pronto, estarmos ali simplesmente em silêncio e em contemplação. E eu acho que isso que seria muito importante fazermos até frequentemente. Mas voltando aqui ainda, não sei se me é permitido ainda dizer mais alguma coisa sobre... Faz favor. Eu até tenho aqui para aqui uma nota interessante que é sobre um ministério, pode-se dizer assim, da criação de um centro de escuta. Já há exemplo do que existe em Fátima e do que existe em algumas paróquias, creio eu, criar-se esse tal centro de escuta, que é escuta ativa, não é? Focada na pessoa que nos procura, onde a pessoa pode ser crente ou não crente, não interessa, qualquer pessoa pode usufruir deste serviço, e isto ainda está em processo de criação, pelo menos a ideia já existe, e vamos ver como é que a vamos implementar, observando as boas práticas já que existem noutros locais, e esse tal centro de escuta seria um ponto onde a pessoa poderia ir ali falar sobre problemas que a estão a afetar, sobre problemas não só de índole espiritual, do que entender, e seria, se calhar, penso eu, até que bastante apropriado, como uma forma também de ajudar o outro a encontrar, se calhar, alguma resposta, porque mais do que a gente estar ali para dar respostas é procurar que o outro encontre as respostas por si próprio, mas sempre à luz de Deus, à luz do Evangelho, mas sem ser demasiado intrusivo. Cada um dar um espaço de liberdade para que outra pessoa vá descobrir em si aquilo também, se calhar até que já existe lá embrionariamente, mas que não é capaz, às vezes, verbalizando, às vezes a gente consegue exprimir aquilo que nos vai na alma, e com um pouco de orientação espiritual, se calhar vamos chegar a pontos que se vão esclarecendo ali, e que é quase como um novelo que está ali, que se vai fiando e que vai saindo ali alguma coisa para a nossa vida de importante e de decisivo, para depois tomarmos as decisões acertadas. Portanto, e é isto. Luís Pinto, se me dá licença, referiu aí dois aspectos que eu considero muito importantes. Um foi o silêncio e outro foi o escutar. É curioso que eu trago novamente aquele livro que é A Força do Silêncio, do cardeal Roberto Sará. Se me permitem, eu vou ler aqui uma passagem que escolhi. Muitas vezes as palavras trazem consigo a ilusão da transparência, como se nos permitissem compreender tudo, controlar tudo, ordenar tudo. A modernidade é faladora porque é orgulhosa, a não ser que se dê o inverso. Provavelmente é a nossa tagarelice incessante que nos torna orgulhosos. Nunca o mundo falou tanto de Deus, da teologia, da oração e mesmo da mística. Mas a nossa linguagem humana arrasta para um nível medíocre tudo o que procura dizer sobre Deus. As palavras deformam aquilo que as ultrapassa. Ora, o mistério, por definição, o que está acima da nossa razão humana. Na sua teologia mística, o pseudo-Dionísio, o Areopagita, escrevia que perante esta realidade, que supera tudo, perante o mistério, somos conduzidos às trevas mais que luminosas do silêncio, que enche de esplendores mais belos do que a beleza, as inteligências que sabem falar os olhos. Aqui muita doutrina para se pensar. Eu disse outra palavra que Luís Pinto referiu, que foi o escutar. O Papa Leão XIV, na sua mensagem, tem uma parte que é mesmo escutar. Este ano,
o Papa destaca em primeiro lugar a importância de dar lugar à palavra através da escuta, pois a disponibilidade para escutar é o primeiro sinal com que se manifesta o desejo de entrar em relação com o outro. Escutar a palavra na liturgia, escreve o Pontífice, nos educa para uma escuta mais verdadeira da realidade. Entre as muitas vozes que passam pela nossa vida pessoal e social, as Sagradas Escrituras tornam-nos capazes de reconhecer aquela que surge do sofrimento e da injustiça, para que não fique sem resposta. As pessoas, portanto, que têm sofrimento e que são vítimas da injustiça, por vezes ficam sem resposta. E por vezes, aí nas ruas, ou até num café, ou em qualquer lado, nós escutamos pessoas a querer desabafar e temos que ter, vamos dizer, calma e paciência para ouvir, é isso. Aliás, há aquela expressão popular, nós só temos uma boca e duas orelhas, dos ouvidos. É verdade. Portanto, devemos falar metade do que ouvimos. É verdade. É interessante essa expressão e esse modo de dizer. Porque as pessoas que sofrem a injustiça, ou que sofrem na alma, ou que sofrem no corpo, não tenho ninguém que esteja comigo, não tenho ninguém que me visite, não tenho ninguém como eu gostava de ter visitas e não tenho. E podíamos entrar por aí fora. Há muita gente que vive numa casa à beira de outras casas, mas não falam uns com os outros. Ilhas. Não é por maldade, mas é porque não refletiu sobre isso. É verdade. Mas eu quero dar a palavra ao Luís Pinto, porque é muito conhecedor nestes assuntos. Mas, entretanto, vamos ouvir uma canção que muitas crianças cantavam aqui há anos, do Padre Zezinho. A proposta para a Quaresma, que já não é nova, é oração, jejum e abstinência, que só é hoje, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, e a partilha. Aliás, o bispo da nossa diocese, o Dom João, diz para que fim é que vai a partilha, para uma instituição social que tenha fundos, ou um programa que tenha fundos para atender a necessidades de vária ordem. Mas destas palavras que andam na nossa mente neste tempo da Quaresma, como o Papa fez e o Bispo da Diocese, Dom João, é a palavra oração. Oração. Tanto que até há textos como rezar. Rezar é colocar-se, antes de mais nada, na presença de Deus, na presença do seu divino, do sobrenatural. E há alguém que diz, antes de começares a dizer palavras ou a pedir alguma coisa, coloca-te na presença de Deus. Um momento, aliás, os místicos falam muito como fazer a oração. Coloca-te na presença de Deus. Deixa que Deus toque o teu coração. E, naturalmente, a oração vai brotar. Aquilo que te aflige pessoalmente. Que é a aflição na família. Que é a aflição de um amigo. Bom, mas a oração não é só
pedir. É, como eu disse, colocar-se na presença de Deus e depois estabelecerem um diálogo íntimo. Há uma recomendação que eu vi há tempos que dizia: ao sair de casa, convida Deus a ir contigo. Luís Pinto. Pois, muito bem. Realmente é fundamental e faz parte aqui de um tríptico da conversão, não é? Que nos é pedido a oração, logo em primeiro lugar, o jejum e abstinência e finalmente a esmola, a caridade, que já se falou desta partilha. Pois, todo este itinerário nos leva para... O itinerário quaresmal leva-nos para tipologias bíblicas, para os modelos, para nos ensinar. Olhamos, por exemplo, para a fé de Abraão, etc., para a aprovação de Jesus no deserto, como bússolas para a nossa própria travessia. Mas tudo isto é oração, esta sobriedade, por exemplo, até a própria sobriedade litúrgica, a omissão do aleluia, etc., a cor roxa, que não é necessariamente um sinal de tristeza, mas um sinal de alegria contida, digamos assim, e também que nos foca mais na Sagrada Escritura, nas leituras, por exemplo. O espaço litúrgico torna-se mais simples, etc. Pronto, mas agora, indo concretamente a esta questão da oração. A oração, como já se falou e muito bem definiu o seu doutor, é uma escuta à palavra anunciada e recebida. É também, mais na Quaresma, sobretudo na Quaresma, esta oração deve de ser apenas a repetição, deixar de ser a repetição de fórmulas. Mais do que isso, é esse convite que se falou à interioridade, absolutamente ao fechar-se no seu quarto para se encontrar a sós com Deus, neste encontro íntimo, de grande intimidade, de grande profundidade. É também, portanto, este encontro pessoal que nos vai santificando também e nos vai conformando um pouco também como Jesus à maneira do seu Filho, a oração a Deus, portanto, à maneira de Jesus. Portanto, este valor desta interioridade, eu penso que, olha, ainda por exemplo hoje no Evangelho de São Mateus falava sobre isso, não é? Esta é uma apologia ao entrar dentro de si. Jesus confronta-nos, portanto, na prática de ser visto pelos homens ou de procurar honras externas. E não é isso. Não é de todo isso. Quer dizer, a prática quaresmal, que eu acho que é mais eficaz, quando longe de procurar o aplauso dos outros, é viver em segredo. Segredo da consciência, onde apenas o Pai tem acesso. Esta religião de interioridade, isto é típico do Senhor, não é? De procurar a sua interioridade. Portanto, uma interioridade que não é para se fechar, é uma interioridade de abertura também, depois a outra, é uma interioridade. Nós precisamos de, digamos assim, em termos modernos, recarregar estas baterias espirituais, para depois nos abrirmos de uma forma livre, de uma forma fraterna a todos os nossos irmãos. E é deste espaço interior que nós devemos cuidar através já falámos, através da leitura em primeiro lugar da Sagrada Escritura, claro, mas também de leitura de obras espirituais, da reflexão acerca disso. E aí depois brota a verdadeira oração, não é? Uma oração que sai do coração, pois é a partir daí que acedemos depois ao Senhor e ao Pai. Pronto. Portanto... Pinto, dá-me licença. Sim. Vamos introduzir aqui a palavra contemplação. Contemplação. O que é que acha? Contemplação? Pinto. A contemplação não é só para pessoas contemplativas, mesmo as pessoas de vida muito ativa. Às vezes fala-se muito, e tal, quando se está a falar das horas religiosas, hora religiosa contemplativa, hora religiosa... Todos têm que ser contemplativos. Todos têm que ser Marta e Maria simultaneamente. A contemplação é fundamental, mesmo para uma pessoa que tenha uma vida muito ativa, para não se esboroar tudo. Senão estamos a construir sobre areia, não é? E construir sobre uma rocha firme a nossa casa tem que ter esses alicerces precisamente nessa contemplação. Senão
os tijolos, depois aquilo começa tudo a abanar e cai tudo. E, portanto, a vida de contemplação é muito importante e é fundamental na nossa vida cristã. Um tempo, por exemplo, a oração sozinhos. Claro que a vida comunitária é importante. Então, como não podia ser de outra maneira, nós vivemos em comunidade. Não é assim que é na Eucaristia, juntamos-nos ali a comunidade. Mas se não tivermos uma vida interior mais profunda, também não somos fecundos, não é? De repente, São Alexandre que falou aí da celebração da Eucaristia. Então, eu recordo um caso que uma criança foi à catequese e depois da catequese participou na celebração da Eucaristia, na Santa Missa Dominical. Chegou a casa, a mãe e o pai perguntaram-lhe: gostaste de estar na missa? A resposta da criança: ui mãe, ui pai, ui. Olha, nós rezamos muito, cantaram muito, o Sr. Padre falou muito e não estivemos um pouquinho calados. Então gostaste da missa? Não, porque não estivemos um pouquinho calados. É o silêncio. O silêncio. É fundamental na celebração. Contemplação. Faz parte da celebração, faz parte da Eucaristia. Há aqueles passos do silêncio, quando o sacerdote diz oremos e fica ali um bocadinho em silêncio. E não só, há ali espaços que são... O silêncio faz parte. Se não houver silêncio, se não houver interioridade, corremos o risco de estar a fazer coisas apenas, não é? Que podem ser agradáveis ao ouvido ou à vista, mas depois não são agradáveis, se calhar, ao coração, que procura esta mesma interioridade, este encontro com Deus, que se encontra, olha, como há bocadinho estávamos a refletir acerca do livro da Força do Silêncio do Cardeal Sará, que por acaso é um livro fantástico, não é? E que nos remete precisamente para essa força, não é? E da força da interioridade, mas também tem que estar presente mesmo na própria Eucaristia. Há momentos de silêncio na celebração eucarística, não é? Tem que haver. Estão prescritos até liturgicamente. Claro. As normas. Pois. Portanto, a oração é fundamental, mas a oração requer também este silêncio, esta contemplação, não é? A contemplação não é estar ali com muitas palavras, eu estava-me a lembrar, acho que é do Santo Cura d'Ars, que se sentava em frente ao sacrário, não é? E olha, eu olho para ti, tu olhas para mim, e estamos aqui os dois e pronto, Senhora. Isto tantas vezes é importante. Se nós não formos buscar esta força tão grande que vem da contemplação, ficamos com pouca força depois para caminhar, não é? O Pinto dá-me a oportunidade de me lembrar de um amigo que partiu com bastante idade e que eu lhe telefonava muitas vezes. Ele morava aqui no sopé da montanha de Santa Luzia e tinha uma janela, pelo menos, voltada para o Templo Monumento. E ele, uma vez ou outra, dizia-me: eu abro a janela, ou a minha filha já sabe, fico olhando lá para cima. E o meu olhar, o meu pensamento vai direto ao sacrário. E eu não ouço nada, mas eu sei, eu acredito, que ele me escuta e me atende. Formidável. Pois é. Formidável. E é uma experiência de jovens que foram a TZ, a comunidade TZ ecuménica. E que é que eles encontraram lá? Eu passei por lá no jubileu, ficamos lá 2 dias, que tinha lá muitos novos com o hábito. É branco, monges, não é? Os monges, e que iam para o local da oração e que as orações eram muito breves e que as músicas eram muito bonitas. Foi o encanto que esses jovens tiveram. Oração muito breve e as músicas muito bonitas. E eles faziam precisamente o quê? A contemplação. Sim.
Sim, sim, sim. Não será que nós temos falta de contemplação? Claro que temos. Bem, há aquele dito que diz que se um político, os políticos fizessem silêncio durante 5 minutos, governariam muito melhor o mundo. Sim. Pois, porque este mundo é uma verdadeira antítese daquilo que é contemplar, não é? Porque é o ruído constante e as pessoas vivem imersas nisto, quer dizer, no fundo, acho que as pessoas têm medo do silêncio. Hoje em dia as pessoas têm, é por isso que temos de ter sempre música ligada, televisão, estar com o telemóvel, estar sempre em contacto, temos horror a estar sozinhos e não sei o quê. É isto? Eu não sei se posso falar só um minutinho aqui acerca de um assunto que me lembrou quando estava em preparação, em reflexão, porque antes de vir para um programa destes a gente também tem que ter um bocado de silêncio, procurar um bocado de interioridade. E eu lembrou-me de uma questão muito interessante que é acerca dos prefácios, que é a introdução, como sabemos, esta é uma oração que introduz a oração eucarística. E é uma forma de sintetizar de uma forma admirável o mistério celebrado. E eu até socorri-me de um livro muito interessante, que é um livro que eu costumo utilizar para quando tenho algumas dúvidas assim litúrgicas, que é este livrito aqui, que é para viver el año litúrgico, que é do padre José Manuel Bernal. E então ele diz aqui assim o seguinte, de uma forma muito resumida, no capítulo 9, que fala sobretudo sobre a Quaresma. E eu convidava todos os nossos ouvintes a estarem atentos a esta parte dos prefácios, porque estarem atentos durante a Eucaristia toda, mas aqui, sobretudo. Então, vemos aqui no primeiro domingo, são evocadas as tentações de Jesus no deserto e a luta contra o pecado. No segundo domingo, apresenta a transfiguração, antecipando a glória da ressurreição. No terceiro domingo, fala da sede de Deus, como Jesus e a samaritana. No quarto domingo, sublinha a luz da fé que ilumina os que viviam nas trevas. E no quinto domingo, recorda a ressurreição de Lázaro, antecipando a vitória de Cristo sobre a morte. Portanto, através destes textos, a Igreja convida-nos a percorrer este caminho de purificação que culmina na alegria da Páscoa, onde com Jesus passamos deste mundo ao Pai. Eu gostava só que ficassem com esta ideia e que estivessem atentos, então. O nosso programa já está quase a ir para o fim, mas eu imagino-me a falar com um operário de construção civil. Imagino-me a falar com um comerciante de uma aldeia. Imagino-me a falar com um pastor da montanha, lá para o Soajo, ou Serra Amarela, ou lá para Castro Laboreiro. Imagino-me a falar com uma senhora que trabalha a terra para ter produção para casa, desde a batata aos feijões e tal. Mas imagino-me também a falar com um intelectual, ou então com um investido em autoridade. Até que ponto este universo de pessoas, da humanidade, de grupos sociais, no meio deles há aquilo que nós dizemos que são valores humanos e valores cristãos. É por isso que o Papa, no escutar, fala precisamente que não devemos comentar os outros, nem ter maledicência ou até tentativas de difamação de algumas pessoas. Este tempo da Quaresma é uma revisão de vida para novos, jovens, adultos e até para os velhinhos. Mas, e a parte de participarem? Bem, o seu bispo pensa que os donativos que houver precisamente dados nesta altura tinham uma orientação que era criar um fundo de solidariedade social. E o que é que nós e os ouvintes podiam fazer nesta altura do ano?
E eu consegui escrever 17 ações, mas não vou citar nenhuma. Cada uma que deve verificar o que pode fazer. Mas há uma que não é difícil de completar e que é muito benéfica para aqueles que estão isolados. Telefonar a uma pessoa que está retida em casa por doença. Muito bem. Ao menos isso, Sim, que sim. o telefone toque com som agradável ou menos desagradável, mas que entre, que cumprimente a pessoa, que pergunte como vai. Pinto. É utilizar Uma até... sugestão sua. usar a tecnologia para o bem, não é? Eu, por exemplo, posso usar, Deus me livre, querer-me comparar, Deus me livre, não é bem assim, querer-me comparar com o São Carlos Acutis, mas usar a internet para fazer o bem. Porque é que usamos às vezes para estar a criticar e para botar abaixo e não sei o quê? Usar para fazer o bem. Usar para evangelizar. Isso sim. E ainda aqui muito rapidamente à mensagem de Quaresma de 2026 do Sr. Dom João Lavrador, só apontava aqui mais, o Sr. Doutor apontou aqui este gesto concreto da renúncia quaresmal. Eu falava aqui só sobre os 5 pontos anteriores, que é o tempo favorável e a centralidade pascal, só verdadeiramente em tópicos, porque acho que este documento tem que ser lido, tem que ser mesmo lido e meditado e pronto. O segundo, a renovação batismal. Terceiro, a palavra e os sacramentos. A conversão exige deixar-se iluminar pela palavra de Deus através, por exemplo, da Lexio Divina e da partilha em grupos. 4. A fraternidade e nova humanidade. Jejum e abstinência são vistos como meios para edificar a nova humanidade no mundo materialista. E o 5. A dimensão jubilar e missionária. Portanto, era isto que eu tinha para dizer acerca do documento. E agora, ao terminar, nós sabemos e continuamos a ser informados da calamidade que se abateu sobre algumas regiões do nosso país. E eu lembrava a leitura deste livro, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, que é o cuidado com o clima, ou melhor, com as árvores, com a plantação, enfim, tanta coisa que se poderá fazer para equilibrar a humanidade. E vamos terminar precisamente com uma mensagem do nosso Bispo Dom João Lavrador. Cada cristão batizado e como tal, discípulo de Jesus Cristo, e cada comunidade cristã são chamados a centrarem a sua vida, seja pessoal, seja comunitária, na Páscoa de Jesus Cristo. Pelo batismo, cada cristão mergulhou o homem velho nas águas do batismo e surgiu como homem novo a viver a vida nova do ressuscitado. A comunidade cristã edifica-se a partir do mistério pascal de Jesus, Cristo sempre presente e do qual ela é testemunha. Por isso, em cada ano somos convidados a viver o mistério da Páscoa de Jesus Cristo e a configurarmos a nossa vida com a sua presença gloriosa na comunidade que professa a fé no Senhor, que para a sua entrega, morte e ressurreição redime a humanidade do pecado e da morte. O tempo quaresmal, que antecede a celebração pascal, manifesta-se como um itinerário de preparação para uma frutuosa e salutar celebração do mistério da Páscoa de Jesus Cristo, de modo a que esta seja hoje um jorrar da vida nova para cada cristão e para a comunidade cristã. A comunidade cristã integra no mundo, na sociedade, ou melhor, integrada no mundo e na sociedade e na cultura atuais, sente em si mesma as feridas da humanidade e no contexto pascal. Quaresma, Páscoa, reconhece a irmanidade com todos os que sofrem, que anseiam pela libertação e que lutam pela dignidade de todo o ser humano. E o acesso à mensagem da Quaresma do Bispo de Viana do Castelo, Dom João Lavrador, pode ser
encontrada precisamente na internet, na página da Diocese. Eu quero agradecer ao Luís Pinto o que disse e a sua presença e dar-lhe a oportunidade precisamente de fazer a última intervenção. Vou declamar aqui um poema penitencial de José Augusto Mourão. Vimos lavar os olhos do excesso de imagens em que nos afoga o mundo. Vimos purificar os lábios de muita palavra de fel e ironia que não salva. Vimos procurar no poço do mundanal silêncio o sopro que ordenava o caos. Buscamos a verdade do nosso desejo no intervalo da luz que vem do alto e transfigura. Às portas do silêncio nos ajoelhamos, que a água da misericórdia cure a nossa memória infiel. Kyrie eleison. E assim terminamos o programa Tempo Quaresmal da Igreja Presente. Muito obrigado, Dr. Luís Pinto, pela participação. Muito obrigado, Celso Carvalhosa, na sonoplastia. Todos aqueles que estiveram connosco, desejamos uma boa quaresma para felicidade, para a alegria do coração e da comunidade familiar. Boa noite. Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.